Então tá, oi gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre antebraço, essa vai ser a nossa monitoria, tá? A gente vai resolver algumas questões juntas. Gostaria de começar retomando alguns pontos principais. Então, no antebraço, a gente vai dividir o antebraço em um compartimento anterior e um compartimento posterior. O compartimento anterior vai ser responsável fundamentalmente pela flexão, tá? E daí vai poder ser a flexão da mão, que é a mesma coisa que flexão do punho, flexão dos dedos, e a gente também vai ter os pronadores. O que que é pronação? Pronação eu vou levantar aqui e vou mostrar para vocês. Sempre que a gente está falando de algum movimento, a gente tem que se basear na posição anatômica. E a posição anatômica é essa posição assim, tá? A gente fica de pé e a mão fica assim. Então a pronação vai ser esse movimento assim, tá? E a supinação, então, vai ser esse movimento assim, só para aproveitar que eu já tinha levantado. Então, de uma maneira geral, esses vão ser as funções dos músculos que estão no compartimento anterior. E no compartimento posterior, a gente então vai ser os extensores, que vão fazer a extensão. A extensão é assim, né? Isso aqui é a extensão da mão ou do punho. A gente vai ter a extensão dos dedos, né? E também a gente vai ter a supinação, que eu já mostrei para vocês antes ali. De uma maneira geral, a inervação do compartimento anterior vai ser dada pelo nervo mediano, e algumas exceções o nervo ulnar, e o compartimento posterior vai ser dado pelo nervo radial, tá? Vou mostrar aqui para vocês, aproveitando que eu tenho aqui umas imagens abertas, porque eu acho que o prof já explicou, mas essa parte de retomar alguns pontos é importante, porque são vários músculos, então com a repetição a gente vai pegando, né? E aqui a gente tem uma imagem, a gente vai poder ver alguns músculos. Esse aqui a gente tá vendo um compartimento anterior, tá? Esse compartimento anterior, eu só vou fazer um desenho aqui para ajudar a entender o que a gente tá vendo. Aqui a gente vai ter o minguinho e aqui a gente vai ter o dedão, só pra gente entender o que a gente tá vendo. E aqui eu vou fazer um M para vocês imaginarem essa linha aqui, então que a gente tá vendo o compartimento anterior de frente, tá? Vou tirar aqui pra gente ver alguns músculos agora. Aqui, vamos começar mais de fora, mais longe do dedão e depois vindo para mais perto do dedão, acho que fica mais fácil da gente entender. No compartimento anterior, lembrando, a gente tem 3 camadas de músculos: a camada superficial, a camada intermédia e a camada profunda. Então, na camada superficial, a gente vai ter, então, vamos começar por esse aqui, que é o flexor ulnar do carpo. Antes de falar dos músculos, mais 2 comentários que eu acho que são importantes de serem feitos, porque fazem com que a gente entenda tudo de uma maneira mais simples. No antebraço, a gente tem 2 ossos principais, o rádio e a una. Na posição anatômica, como eu mostrei para vocês, a una vai estar mais próxima do corpo e o rádio vai estar para fora, para lateral. Uma coisa que me disseram uma vez, é meio bobinha assim, mas que a gente tem que pensar como se o dedão fosse a antena do rádio. E eu nunca mais esqueci, né? Então a gente sabe que o rádio é o que tá mais para fora e então tá mais próximo do dedão e a una tá mais para dentro. Então quando a gente vai ter um flexor ulnar, por exemplo, a gente sabe que é um flexor que tá mais próximo da una, né, do lado da una, e um flexor radial que ele tá mais próximo do rádio. E no antebraço, os músculos, os nomes dos músculos, eles são bem sugestivos da sua função. Então, a gente vai ter aqui flexor ulnar do carpo. Só uma coisa que eu vou voltar aqui, porque eu acho importante. O que é carpo? Né? Vai aparecer várias vezes. Carpo é esse conjunto de ossos aqui, bem no inicinho aqui da mão. Então, quando a gente está falando de flexão do carpo, a gente está falando, na verdade, da flexão da mão, tá? Então, agora, os músculos em si, esse aqui em verde, então, é o flexor ulnar do carpo, que são um dos 4 músculos, então, desse compartimento anterior, mas da camada superficial. A gente vai ter o palmar longo, e uma coisa importante do palmar longo é que ele não está presente em todas as pessoas, isso é uma coisa interessante. Aqui a gente vai ter, então, o flexor radial do carpo, ele demora um pouquinho para mostrar. E a gente vai ter, então, o pronador redondo, que vai fazer a pronação. Esses são os músculos da camada superficial. Da camada intermédia, a gente só vai ter um, que é o flexor superficial dos dedos. E vamos ver se a gente consegue ver aqui da camada profunda. A gente vai ter, então, o flexor profundo dos dedos, tá? E eu não sei se aqui a gente vai conseguir ver o flexor longo do polegar, a gente vai conseguir ver aqui. E faltou o pronador quadrado, que vai dar pra ver nessa imagem bem que eu lembro, tá? Que a gente só tem que ir tirando as estruturas, o pronador quadrado mais aqui embaixo.
Então, nessa imagem, a gente conseguiu ver todos os músculos do compartimento anterior, tá? Olhando os músculos aqui, então, do compartimento posterior, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. A gente tá vendo, então, essa parte aqui do antebraço da pessoa. Aqui estaria o dedão, tá? E ali estariam os outros dedos, então aqui é o polegar. E eu vou desenhar uma unhinha aqui pra gente saber que a gente tá vendo a parte, o dorso, né? O dorso aqui o compartimento posterior do antebraço. Vamos olhar aqui, então, vamos começar mais pro lado do dedão. A gente vai ter o bráquio radial, a gente vai ter só duas camadas, né? A camada superficial e a camada profunda nesse compartimento posterior. Depois do bráquio radial, a gente vai ter, então, o extensor radial longo do carpo, depois o extensor radial curto do carpo, depois a gente vai ter o extensor dos dedos, que às vezes é chamado de extensor dos dedos, mas só extensor dos dedos, tá bom? A gente vai ter depois, então, o extensor ulnar do carpo. Deixa eu só olhar se a gente... Faltou um extensor do dedo mínimo, que é esse aqui, que eu não tinha mostrado antes, que são vários músculos. Vou fazer um checklist, tá? Eu vou tirar agora pra gente ver os músculos da camada profunda. Vou começar mostrando aqui o extensor do indicador, porque ele vai ser o pior para ver nas próximas imagens, tá? Que é um da camada profunda. E agora, à medida que eu for retirando, vai ficar mais claro de ver os outros, tá? Esse aqui, então, a gente já pode ver o supinador. Depois a gente vai ter, então, o abdutor longo do polegar. A gente vai ter o extensor curto do polegar. E depois o extensor longo do polegar. Uma coisa, por que abdutor longo? Porque lá na mão a gente vai ter um abdutor curto, tá? E aqui uma coisa que me ajudava a memorizar que esses três músculos é sempre longo, curto e longo. Então, abro longo, depois a gente vai ter o extensor curto do polegar. Então, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e depois extensor longo do polegar, tá? E esses aqui, então, são os músculos do compartimento posterior. Essa outra imagem aqui eu também acho legal da gente ver, porque a gente consegue ver num outro corte. Então, a gente vê os aqui em amarelinho que ele coloca aqui. Então, os músculos em amarelinho são os flexores superficiais dos dedos. E ele põe, então, e esses aqui mais em laranjinha seriam os flexores profundos. Em azulzinho, os extensores superficiais. E em rosa, os extensores profundos, tá? Vejam que aqui ele nem separa esse compartimento anterior em camada superficial, intermédia e profunda. Ele só coloca superficial e profunda. Mas alguns livros colocam nessas T's, tá? Mas só pra não de vocês. Mas é uma imagem que dá um bom panorama, assim, pra gente ver a disposição desses músculos num outro ângulo, tá? Depois dessa introdução, a gente já pode entrar nas questões, tá? E a primeira questão diz o seguinte: qual músculo é responsável pela flexão das falanges distais sobre as falanges médias dos dedos 2 ao 5, tá? E a resposta correta vai ser a letra D, que é o flexor profundo dos dedos. E o que é importante nessa questão? A gente tem várias opções ali nessa questão aqui, por exemplo, né? Vou botar aqui para já que eu tô falando. A gente vai ter, então, várias opções. A gente vai ter o flexor ulnar do carpo e o flexor radial do carpo. A opção correta, porque esses dois músculos, eles não são responsáveis pela flexão dos dedos, mas sim pela flexão da mão ou do punho, tá? Daí a gente sobra pra gente as últimas três opções, que é flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos e flexor comum dos dedos. Flexor comum dos dedos não existe. Lembrando que no compartimento posterior a gente vai poder ter um extensor dos dedos, que às vezes é chamado de extensor comum dos dedos, mas às vezes só extensor dos dedos, tá? Mas flexor comum dos dedos não existe. Então sobra pra gente o flexor superficial dos dedos e o flexor profundo dos dedos. E o que é uma coisa importante nessa questão? É saber que o flexor profundo dos dedos é o único que é responsável pela flexão dessa articulação interfalangiana distal que eu vou marcar aqui. E vou mostrar aqui pra vocês no vídeo, tá? Que é difícil até a gente fazer só a flexão da articulação interfalangiana distal, mas é essa aqui, ó. Essa aqui, tá? O flexor superficial dos dedos vai fazer, então, a flexão da falange, como eu botei aqui, da articulação interfalangiana proximal, que seria essa aqui, tá? Essa aqui.
O flexor profundo dos dedos, ele também vai ajudar nessa flexão da articulação interfalangiana proximal. E até mesmo eu li em algumas fontes que vai auxiliar até, por exemplo, na flexão da mão, tá? Mas o importante dessa questão é saber que o flexor profundo dos dedos é o único que faz a flexão dessa articulação interfalangiana distal, que eu tô marcando aqui também. E tenho aqui nesse site um videozinho bem legal que mostra isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Esse aqui, ele vai mostrar, nesse videozinho, a ação do músculo desse flexor profundo dos dedos, olha só. Quero mostrar para vocês nesse vídeo que vocês vejam que não ocorreu só a flexão lá da articulação interfalangiana distal, né? A gente teve, assim, a flexão dos dedos como um todo. Mas vejam bem nessa partezinha aqui, que isso vai ser diferente no outro vídeo, tá? Olha só como ocorreu essa dobradinha aqui, né? E essa aqui que é a articulação interfalangiana distal, tá? Agora, se a gente for olhar, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Eu vou tirar foto disso aqui, pra gente ficar guardado, pra gente ter uma comparação. Eu vou pegar aqui e eu vou deixar isso aqui do ladinho, tá? Aí eu já vou pegar e mostrar pra vocês. Agora a gente vai pegar o flexor superficial dos dedos aqui. Esse aqui. E a gente vai ver como vai ter a flexão, então, dos dedos. A gente teve aqui, então, olha só, a flexão da articulação interfalangiana proximal, tá? Mas a gente não teve aqui a flexão, a gente não teve, vou botar um X, a flexão da articulação interfalangiana distal. Olha só, em termos de comparação, essas duas imagens, né? Então, aqui a gente teve essa contração. E aqui ela ficou, deixa eu botar aqui, e aqui ela ficou reta, ó. Essa aqui a gente teve, né, as duas, então a gente vai ter, tivesse assim, assim e assim. E ali a gente não teve aqui, seria a flexão dessa articulação interfalangiana distal e a gente não teve, tá? Então isso responde a nossa primeira pergunta. Na questão de número 2 aqui, então, a gente vai ter que saber qual estrutura que está localizada na fossa cubital. E para isso é importante a gente saber quais estruturas que estão localizadas na fossa cubital. Então, vou mostrar aqui algumas das estruturas, algum desses conteúdos da fossa cubital, tá? Então, aqui a gente vai ter o nervo mediano, aqui a gente vai ter o nervo radial, tá? A gente vai ter a artéria braquial aqui. E aqui a gente vai poder ver nessa outra imagem aqui de baixo, fica melhor de ver. A gente vai ter, então, o tendão do bíceps braquial e a aponeurose bicipital, tá? A aponeurose é uma estrutura parecida com um tendão, mas ela é mais fina e mais pavimentosa, assim, tá? E tem função de dar estrutura, de ligar o músculo com o local onde ele vai se inserir também, tá? Nessa terceira questão aqui, fala, o nervo ulnar passa entre duas estruturas para entrar no antebraço. Nessa região ele é facilmente palpável. Assinale a opção que contém o nome dessas anatômicas citadas no enunciado. Resposta correta, então, vai ser A, epicôndilo medial do húmero e olecrano, tá? Botou até um acento, vou botar aqui. Então, essa segunda imagem aqui é bem boa da gente ver, então, o nervo ulnar, que é esse aqui em amarelinho, que eu não quero riscar para não poluir aqui. Mas aqui a gente vai ter, então, onde eu botei essa balinha, a gente vai ter o epicôndilo medial e aqui a gente vai ter o olecrano. O olecrano é uma estrutura da una, tá? Ele aqui em cima a gente vê a itaúna, o olecrano é essa partezinha aqui, é uma estrutura, é um componente da una. E o nervo ulnar, perdão, então, vai passar entre o epicôndilo medial e o olecrano, como está mostrado aqui na imagem, tá? Nessa questão 4, ele fala sobre os 8 músculos da face anterior do antebraço, que são os músculos flexores pronadores e podem ser organizados em 3 grupos funcionais, que são os que rodam o rádio sobre a una, ou seja, são os pronadores,
os que fletem a mão e os que fletem os dedos. Assinale a alternativa que contenha músculos correspondentes a cada grupo citado, respectivamente. A única que a gente vai ter como alternativa certa, então, é a B, porque a gente vai ter o pronador quadrado, que eu já mostrei para vocês antes, que ele se localiza mais aqui, assim, mais perto da mão, tá? E ele vai afinação, que é o deslizamento, como ele coloca aqui, a rotação do rádio sobre a una, tá? Essa aqui, ó, é uma boa imagem pra gente ver. Aqui a gente tem o rádio, tá? E como é que a gente sabe que esse aqui é o rádio? Porque o rádio sempre tá perto do dedão e o dedão é a antena do rádio, né? E ali, então, esse outro que eu vou botar uma linha pra gente saber é a una. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem esse movimento de pronação. Então, o deslizamento do rádio, que é esse que tem as bolinhas, sobre a una, que é esse que tem o tracinho, né? E se a gente for sair dessa posição, da posição 1 e ir para a posição 2, a gente vai ter, então, uma supinação, tá? Só, isso não é o que a questão pede, mas aí quem vai fazer essa supinação é o supinador, que é esse aqui que eu tô marcando em bolinhas. Esse aqui, maiorzinho aqui, que eu vou fazer o risco, é o pronador redondo, e esse quadradinho aqui, então, é o pronador quadrado, tá? A gente vê, então, o palmar longo como um dos flexores da mão e o flexor longo do polegar como um exemplo de flexor de dedo, tá? Aqui na questão 5, ele dá a descrição de uma série de sintomas, né, de perda de sensibilidade, e aqui ele fala, então, que os músculos que são afetados são aqueles que fazem a pronação do antebraço, flexão da mão e dos dedos, e importantes movimentos do polegar são perdidos, pois os músculos do antebraço responsáveis por essa movimentação são inervados por esse nervo. É importante a gente saber que o compartimento anterior do antebraço ele é inervado fundamentalmente pelo nervo mediano, salvo algumas pequenas exceções que daí é pelo nervo ulnar. Já aproveitando os tá? E a gente sabendo disso, a gente vai marcar então a letra D, que é nervo mediano. Só coloquei uma imagem aqui embaixo para mostrar que o nervo mediano, ele não é só um nervo que vai fazer uma inervação motora, assim, para fazer essa ação dos músculos, mas ele também vai ser responsável pela sensibilidade. E aqui coloquei uma imagem que mostra a sensibilidade de uma maneira geral do membro superior, mas que, no nosso caso, a questão que está falando do nervo mediano, essa partezinha aqui que tá pintadinha em amarelo, não quero riscar pra cima, vou fazer uns pontinhos, tá? E a gente vai ter aqui na pontinha dos dedos também, se a gente olhar o dorso da mão, também vai ser inervado por esse nervo mediano. Se a gente ler na descrição da questão, é exatamente essas partes que perdeu a sensibilidade, tá? Aqui nessa questão 6, a gente tem a descrição, então, de um menino de 12 anos de idade que fez um corte profundo na face ventral do punho quando brincava com uma facada. No corte é possível ver um tendão cortado exatamente na linha média do punho. Qual o tendão esperado nessa posição na maioria das pessoas? Então, a resposta é A, que é palmar longo, tá? Nessas imagens aqui, fica bem claro que o tendão localizado na linha média, que eu vou assinalar, é o tendão do palmar longo, tá? Que a gente consegue ver também bem localizado na linha média. Mas o que a informação que mata a questão, assim, é que ele diz que está presente na maioria das pessoas, que a gente sabe que o palmar longo é um músculo que não está presente. Uma curiosidade, assim, tem algumas pessoas que não têm esse palmar longo, e por meio desse teste aqui, a gente consegue ver se a gente tem o palmar longo ou não. Eu tenho, daí vocês podem testar aí. Questão 7. Um homem, 45 anos, chega ao pronto-socorro com lesão do cotovelo esquerdo depois de uma queda de corrida em corrida de bicicleta. A radiografia e a ressonância magnética mostram uma fratura do epicôndilo medial e uma lesão do nervo local. Qual dos músculos a seguir pode estar paralisado? A resposta correta é a letra D, flexor ulnar do carpo. Bom, aí a gente volta para uma questão que a gente acabou de falar, que era importante saber que o nervo ulnar estava relacionado com o epicôndilo medial. E aqui, essa é uma exceção. Lembra que eu disse que o nervo mediano era responsável pela inervação da maioria dos músculos do compartimento anterior, mas o flexor ulnar do carpo é um dos músculos que é inervado pelo nervo ulnar. Então, essa aqui vai ser a resposta correta, é a letra D, tá? Nessa questão 8 aqui, a gente fala, então, sobre que um paciente teria feito uma pode lesionar algumas estruturas ao fazer uma venopunção na fossa cubital. De novo,
vai ser importante aqui a gente saber. Bom, a resposta correta vai ser a artéria braquial, como a gente já viu ali antes, é uma artéria importante aqui na fossa cubital, tá? Só que assim, uma coisa que eu fiquei na dúvida e queria compartilhar com vocês, porque assim, ó, a artéria braquial ela vem, e aqui na região da fossa cubital, ela vai se dividir, então, em artéria ulnar e artéria radial. E a gente tem ali como alternativas nas questões artéria ulnar e artéria radial, tá? Então, acho que sim, que a resposta correta, de fato, assim, que se tá falando de uma artéria na fossa cubital, sim, a artéria braquial é a artéria mais importante, tá? Mas nessa região também tá presente a artéria ulnar e a artéria radial, tá? Então eu não sei, assim, eu acredito que poderia ter até algum tipo de lesão. Normalmente essa veia funcionalizada nessa veia intermédia do cotovelo, né? Que eu peguei uma outra imagem aqui, seria essa aqui, a veia intermédia. Então vejam bem que a gente vai ter aqui a artéria braquial vindo aqui por cima. Vou fazer em azul aqui para diferenciar. A gente vai ter a artéria radial e a artéria ulnar. Essa artéria braquial, ela se divide, né? Então vejam bem que sim, se a gente realizar uma venopunção aqui, a gente pode lesionar essa artéria braquial aqui de cima. Mas tem as outras ali que estão próximas, né? Então eu botaria a artéria braquial porque é a principal. Que nessa área aqui tem essas outras artérias ali também estão localizadas, parte delas nessa área, né? Começa a artéria braquial se divide em uma área radial. Essa questão 9 aqui, tá? Começa aqui em cima e depois continua aqui embaixo. Pede pra gente falar sobre as estruturas da fossa cubital de ordem medial para lateral, tá? Nesse caso dessa questão eu tinha que saber, não botei assim, para decorar isso, mas mais uma vez para retomar o conteúdo dessa fossa cubital, achei essa questão interessante. Então a gente vai ter aqui o nervo mediano, a gente vai ter a artéria braquial, o tendão do bíceps braquial e o nervo radial. Lembrando então, se a gente tá falando ali, ele tá falando de medial para lateral, a gente sabe que quando a gente tá falando de nervo radial, radial quer dizer que tá perto do dedão, e dedão é lateral. Então aqui seria lateral e aqui seria medial, né? Então a resposta correta vai ser A. Então, de novo, nervo mediano, depois artéria braquial e veias acompanhantes, tendão do músculo bíceps braquial e nervo radial. E por último aqui, então, a epicondilite lateral, o cotovelo de tenista, resulta do excesso do uso dos músculos fixados no epicôndilo húmero. Esses músculos são, a resposta correta é a letra D, extensores dos dedos e extensores do punho. O que é importante nessa questão? Que vinculados ao epicôndilo lateral estão os extensores do punho e dos dedos. E vinculados ao epicôndilo medial estão os flexores do punho e dos dedos, assim, de uma maneira mais geral, tá? E coloquei, então, assim, os flexores não poderia ser, né? Flexores do punho, flexores dos... E por que o extensor do punho, sim, vai estar correto, mas mais correto é extensores dos dedos, extensores do punho. E coloquei aqui, ele coloca aqui o extensor do polegar, né? Mas veja bem que o extensor do polegar, ele já sai aqui da ulna, ele não sai lá do epicôndilo. No caso, o extensor seria o epicôndilo lateral, tá? Então, ele não sai do epicôndilo lateral e por isso que não poderia ser essa opção. Então, fica como D, extensores dos dedos, extensores do punho. Então, essa foi a nossa monitoria de hoje. Não quero me estender mais muito, porque a gente falou de bastante coisa, mas só deixo aqui por último, isso aqui é uma imagem real, tá disponível naquela plataforma que eu falei na outra monitoria, tá? Isso é uma imagem mais próxima do que a gente vai ver na prática e vejam, assim, que não é bem definidinho, assim, tão bem delimitado entre as camadas que a gente descreve, assim, na parte teórica. Mas vou botar aqui rapidinho para vocês, aqui a gente consegue ver, é legal que a gente põe o cursor em cima e ele marca para nós. Aqui a gente tem, por exemplo, o flexor ulnar do carpo, aqui a gente vai ter o palmar longo, aqui a gente vai ter o flexor radial do carpo, a gente não vai conseguir ver o pranador redondo aqui. Aqui a gente tem o flexor superficial dos dedos, né, que já é da camada intermédia. Só uma coisa que eu chamo a atenção nessa imagem, quando a gente olha, assim, no antebraço, essas partes mais marronzinhas, assim, é o músculo, né, e essas partes brancas aqui são o tendão. Então a gente vê muito assim, deixa eu só desmarcar para ficar mais claro, ó. A gente vê assim nessa região do antebraço várias dessas partes branquinhas assim que é o tendão, tá?
só para a gente entender o que a gente está vendo. E fica a dica também, então, dessa plataforma. Vocês conseguem ver tem vários videozinhos também daqueles que eu falei aqui, ó, da ação dos músculos, vocês conseguem ver também, né? E tem vários aqui, como eu tinha botado antes aqui do lado, tem várias opções, assim, que vocês conseguem ver as imagens reais, tá bem? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa monitoria de hoje. Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato que eu tô super à disposição. Até mais. Bons estudos.